Glória a Deus, irmãos. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor nessa noite. Honrar ao Senhor acima de tudo, porque Ele é o nosso Salvador e Ele tem nos mostrado quão grande é o seu amor para as nossas vidas. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 15 ao 26. Mateus capítulo 27, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei, pois, então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Meu Deus, é a Tua palavra nesta noite. Pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento, nos traga a revelação da Tua palavra e fale aos nossos corações. Leva cativo todo pensamento contrário nesta noite e que todos possam ouvir a voz do Senhor, meu Pai, e que a palavra possa cair em terra fértil e produzir bons frutos. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que assim seja. Podei vos assentar nesta noite. O tema da nossa mensagem para esta noite é Cristo ou Barrabás? A escolha é nossa. Eu quero começar nesta noite com uma canção do grupo Logos, que diz assim: Situações dessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Em instantes que se prolongam tentando mudar tudo o que já se fez novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que ao fim, Jesus me ergue e segue junto a mim.
situações dessa vida, irmãos, nos fazem pensar que tudo o que já se fez novo, porque Cristo mudou em nossas vidas. Essa passagem que nós acabamos de ler conta o momento a qual Jesus Cristo verdadeiramente foi condenado à crucificação. Podemos ver que poucos momentos antes, o mesmo Cristo que agora está sofrendo, triste, estava reunido com os discípulos na última ceia, se confraternizando, se alegrando com os seus discípulos, em comunhão com eles. Logo após, nós vemos no decorrer da palavra de Deus que Cristo se retira e vai para o Getsêmani. Acredito eu, irmãos, que enquanto Jesus estava reunido com os seus discípulos na ceia, ele já sabia o que viria, o que o aguardava. Jesus sai dali, daquele momento de comunhão com os seus discípulos, parte para o Getsêmani, a qual ele faz aquela oração que nós bem conhecemos: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Mais adiante nós podemos ver que Jesus é preso. Judas vem acompanhado dos soldados, e qual é o sinal? Um beijo no rosto, que é a identificação, porque Jesus se movia como os discípulos, se vestia como os discípulos, então os soldados nem o reconheciam. Judas vem e dá um beijo em Jesus. Cristo vai para o Sinédrio, os soldados o acompanham até o Sinédrio, ele é entregue até a casa de Caifás, o sumo sacerdote. Lá procuram algo para acusar Jesus, mas não conseguem encontrar nada, até que forjam algumas testemunhas falsas. Muitas vão embora. A Bíblia fala que somente 2 aparecem para dar um falso testemunho sobre Jesus. Então eles começam a maquinar a crucificação de Cristo, começam a maquinar algo contra o nosso Senhor, e até que dão um veredito final: é réu de morte. Seguindo em frente, Pedro nega a Jesus e depois chora amargamente. Cristo enfim é entregue a Pilatos. Judas se suicida. E agora eu vos pergunto nesta noite: Cristo ou Barrabás? A escolha é nossa. Cristo ou Barrabás? Santidade ou pecado? Comunhão com Deus ou intimidade com as práticas mundanas? Cristo ou Barrabás para as nossas vidas? Qual é a nossa decisão nesta noite? Cristo ou Barrabás? O significado do nome Barrabás se quer dizer que é um nome composto, que quer dizer Bar, que significa filho, e Abram significa pai. Então quer dizer que ele é filho de um pai ou filho de alguém. A história conta que Barrabás era um criminoso. Ele foi responsável por muitas rebeliões naquela época. Ele era um assassino e ladrão, até que foi preso. Então nós podemos ver, irmãos, que Barrabás, um homem solitário, mau, porque ele não era bom, estava onde? Preso, indo para a morte. Podemos dizer que Barrabás estava no corredor da morte. Pedro chama Barrabás, em Atos capítulo 3, versículo 14, de homicida. Um prisioneiro notório que estava no corredor da morte. Ninguém o amava. Quem se importava por Barrabás? Um homem mau que teria que ser extirpado da sociedade, um homem que era contra as leis daquela época, mas era preciso que isso acontecesse. Contrapartida, Cristo, um homem bom, um homem que andava percorrendo as cidades e as aldeias, fazendo o bem, curando
ajudando as pessoas, libertando os enfermos, tirando os oprimidos de uma vida de destruição e os trazendo à liberdade. Um homem que pregava o amor estava ali naquela situação, prestes a ser crucificado. Que crime Jesus cometeu? O crime, para eles, de pregar o amor. E como era o costume daquela época, na festa da Páscoa, eles libertavam um prisioneiro, até que apareceu Barrabás. Pilatos, diante daquela situação conflitante, começa a questionar o povo: Cristo ou Barrabás? Vamos libertar a quem? Cristo, que ele pergunta ao povo o que ele fez. Mas o povo, estimulado pelos sacerdotes daquela época, são induzidos a escolherem Barrabás. E nós seguimos em frente. Muitas das vezes, irmãos, preferimos os erros, os pecados, preferimos dar ouvido às influências mundanas. Podemos tipificar Barrabás como essa influência e Cristo como a vontade suprema de Deus para as nossas vidas. Somos influenciados por propostas para negar a Jesus Cristo. Somos tentados todos os dias a desistir dos caminhos de Deus e escolher a Barrabás, e escolher o pecado, e escolher o erro, e escolher viver uma vida de aprisionamento espiritual, e eu posso até dizer física. Escolhemos muitas das vezes o aprisionamento da nossa mente. Nos escondemos em nosso próprio ego, nós escondemos nos nossos quartos, longe da comunicação com outras pessoas, longe da presença de Deus, nos escondemos no submundo do pecado e do erro, e nos escondemos da presença de Deus, e esquecemos de tudo aquilo que Deus um dia realizou nas nossas vidas e quer continuar realizando. Escolhemos Barrabás, escolhemos o pecado, escolhemos o erro e não damos ouvido a Cristo. Devemos escolher e seguir a verdade. A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Irmãos, nós podemos, como a canção que eu acabei de ler para os irmãos, situações dessa vida que vem nos levar a caminhos errados. Muitas das vezes tomamos decisões precipitadas que nos levam depois ao arrependimento. Tomamos às vezes decisões que nos levam a caminhos que desagradam ao Senhor. Mas Deus nesta noite nos chama a um compromisso real com Ele, para que venhamos abrir mão dos erros, abrir mão das nossas próprias vontades e reconhecer o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Do que nos vale, como o irmão falou mais cedo, ter um terno bonito, elegante, um corte fino? Do que nos vale ser reconhecido por ter uma boa oratória? Do que nos vale ser reconhecido por termos um bom carro, confortável, elegante, bonito? Não estou dizendo que isso nos seja proibido de maneira nenhuma. Do que nos vale, irmãos, ter uma igreja tão luxuosa, com ouro nas paredes, se aquilo vai nos afastar do Senhor? Devemos ser reconhecidos não pelo nosso terno bonito, não pelo nosso carro caro, não pela nossa casa luxuosa, não pelo nosso sapato de tantos R$1.000, mas devemos ser reconhecidos, irmãos, por uma vida santa diante de Deus, diante de uma sociedade corrompida com o pecado e adepta ao erro. Devemos romper com o pecado e viver uma vida cheia da presença de Deus, porque é isso que o Senhor quer para as nossas vidas.
Cristo ou Barrabás nesta noite? Cristo ou o mundo? Muitas das vezes, irmãos, nos deparamos com situações conflitantes, seja nas ruas, seja em casa, seja nos nossos trabalhos, onde há um grupo discutindo determinados assuntos, e quando nós nos aproximamos, muitas das vezes somos coniventes com os erros que ali são praticados, com assuntos que muitas das vezes desagradam ao Senhor, e acabamos emprestando os nossos ouvidos a essas práticas, a esses falatórios que desagradam ao Senhor. Cristo não nos prometeu riquezas terrenas, irmãos, mas nos garantiu riquezas celestiais. Mateus capítulo 6, 19 e 20 diz assim: não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Cristo não nos prometeu uma vida sem tribulações, mas nos garantiu vitória sobre elas. Diz a palavra do Senhor: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Com a ajuda desse nosso Senhor, irmãos, passaremos por tribulações firmes, acreditando que quando ela terminar, o Senhor nos dará êxito naquilo que pedimos. Certa vez um pastor da nossa igreja, pastor Eduardo, quando esteve aqui na nossa igreja, ele era lá da igreja de Bangu, ele trouxe um sermão aqui uma vez, e eu gravei bem o que ele disse, que deserto é lugar de passagem. Passamos, entramos num deserto, mas ele vai ter o seu fim. Assim como o povo de Israel, quando saiu do Egito, irmãos, eles passaram pelo deserto. A Bíblia fala que eles passaram 40 anos naquele deserto, peregrinando, mas teve um momento que o deserto acabou. E é assim nas nossas vidas, podemos entrar pelo deserto. A árvore pode estar seca, como diz o pastor Marcos, mas não está morta. Com os primeiros gotejar de águas do Senhor, essa terra vai começar a criar vida, vai começar a passar força novamente para o tronco que anteriormente estava seco, e essa seiva vai começar a correr pelos galhos, vai começar a brotar novos brotos, e vai começar a dar frutos. Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, irmãos, e o diabo quer tirar esse privilégio que temos de buscar ao Senhor. Satanás não está brincando de ser bonzinho, porque ele não é bom. A Bíblia fala que ele é mau desde o início, e ele é homicida, e ele é mentiroso, e nele não há verdade. João 8,44 diz isso. Ele está fundamentado em mentira, em falsidade. Então tudo que ele tem a oferecer para quem quer que seja, não é bom. Contrapartida, tudo que Jesus tem para as nossas vidas é maravilhoso. Devemos escolher a Cristo em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. Não devemos escolher Cristo somente enquanto estivermos aqui dentro da igreja, irmãos. Devemos escolher Cristo em todos os lugares. Devemos escolher Cristo nas ruas. Devemos escolher Cristo quando estivermos na escola. Devemos escolher a Cristo quando estivermos no trabalho. Devemos escolher Cristo quando estivermos na nossa casa. E em todos os lugares devemos ter um pensamento voltado para o Senhor, porque a Bíblia fala, irmãos, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Se eu tomar as asas da águia e voar o mais altos céus, a Bíblia fala que lá o Senhor vai estar. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, a Bíblia fala que lá o Senhor vai estar.
Aonde eu vou me ausentar? Da onde eu vou poder fugir dos olhos desse Deus que tudo vê? Posso estar, irmãos, dentro de um carro com isso filme G5, agarrado com uma outra pessoa, ninguém vai estar vendo, Deus vai estar vendo, irmão. Posso estar trancado dentro do meu quarto, com a minha internet ligada, vendo promiscuidade, e ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E Deus sonda os nossos corações nesta noite, e Ele diz para você: dá um basta nisso, porque Deus quer nesta noite trazer um conserto à sua vida e pôr fim ao pecado que te atormenta e que te aprisiona. E Deus quer trazer novidade de vida para as nossas vidas, e quer fazer com que rios de água viva flua do seu interior. Posso, irmãos, tentar me esconder de qualquer pessoa, mas eu não consigo me esconder dos olhos de Deus. A Bíblia fala que devemos ser exemplo, irmãos, em todos os lugares. Portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, diz a palavra do Senhor, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, diz a palavra do Senhor, não fazendo caso de ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra isso mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossas almas. Somos rodeados, irmãos, como diz a palavra, por tão grande nuvem de testemunha. Então, seja onde for que estejamos, somos sempre vistos por alguém. Certa vez, no hospital onde eu trabalhava, eu estava cuidando de uma senhora, tinha acabado de dar banho nela, e peguei a toalha e comecei a secar o seu corpo. Ela estava debilitada, e ela olhou para mim e falou assim: você tem uma áurea tão bonita. Não é áurea, irmãos, é a presença de Jesus. Você pode estar em qualquer lugar, e sempre vai ter alguém para te falar: você não é crente? Você é crente. Somos crentes, irmãos. Temos que assumir essa identidade. Porque um bandista não tem vergonha de falar: eu sou um bandista, eu sou kardecista, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou maçom, eu sou seja lá o que for. Nós não podemos ter vergonha de assumir essa identidade. Somos de Deus, somos de Cristo, e Jesus morreu na cruz, irmãos, para nos garantir liberdade de uma vida que antes estávamos aprisionadas nos erros, nos pecados, de uma vida condenada ao afastamento eterno de Deus, à destruição, para uma vida plena em amor. Cristo ou Barrabás? Barrabás foi livre, Cristo foi condenado à morte de cruz. Podemos ver, irmãos, que até nesse momento fatídico, Cristo poderia ter sido liberto? Poderia. Anteriormente, quando os soldados foram pegar Jesus, que um dos discípulos veio, desembaiou a espada e cortou a orelha de um dos soldados, Jesus foi, colocou, implantou a orelha no lugar. Ele falou assim para todos ali: meus irmãos, não poderia eu agora clamar a meu Pai,
Ele enviaria legiões de anjos para acabar com tudo isso? Poderia, irmãos. Mas foi necessário que Cristo nascesse, padecesse, para que hoje nós pudéssemos ter a nossa entrada no céu. Pilatos poderia ter revogado aquilo? Poderia. Barrabás, volta para a prisão, porque os seus crimes são muitos. Cristo, vai embora, você está livre. Poderia. Pilatos era a autoridade máxima daquele lugar. Mas Barrabás foi liberto. E Cristo, irmãos, até por aquele que é mau, se coloca no lugar dele. Cristo tomou, se assim podemos dizer, o lugar de Barrabás. Barrabás que era para ter ido para a cruz, ter sofrido, mas Jesus foi por Barrabás. Bom é Deus, irmãos. A Bíblia fala que nós que somos maus, e nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é firmado na bondade. A Bíblia fala em 1 Pedro 3,18: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo morreu, o justo pelos injustos. Nós, os injustos, que antes vivíamos uma vida em total desagrado a Deus, Ele morreu por nós, para nos fazer idôneos na presença de Deus. A Bíblia fala mais, para nós concluirmos, Romanos capítulo 8, é um texto que eu gosto tanto, do versículo 31 em diante, diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, perseguição ou fome, nudez ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Te digo nesta noite que o que você cometeu no passado não apaga os planos de Deus para a sua vida. Se você sinceramente se confessar e pedir perdão ao Senhor, a Bíblia fala em 1 João 1,9 que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Atos 4,12 diz que não há outro nome, irmãos, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, que é Jesus Cristo. Cristo ou Barrabás, a escolha é nossa nesta noite. Jesus ou o mundo, irmãos, salvação ou pecado, a escolha é nossa. Viver uma vida longe dos erros ou viver uma vida na vontade de Deus. Grandes são as coisas que Deus tem para as nossas vidas. E concluindo com a canção que eu li no início, eu vou ler mais uma vez para os irmãos. Situações dessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar
Há um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Em instantes que se prolongam tentando mudar tudo o que já se fez novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda, irmãos, eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus nos ergue e segue ao nosso lado. Situações podem vir à sua vida, tentando te afastar da presença de Deus, tentando te tirar dos caminhos do Senhor. Mas creia que o Senhor te dará o escape e vai te ajudar a sair dessa situação. Creia em Deus nesta noite, porque Ele quer mudar a sua vida. É tempo, irmãos, de uma intimidade maior com o Senhor, e é tempo de nós abandonarmos as práticas do pecado e as práticas do erro, porque Cristo vem sem demora, e devemos estar, irmãos, como as virgens, com as nossas lamparinas acesas e prontos, aguardando o retorno do nosso Deus. Coloque-se de pé nesta noite.